E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Esse vídeo é um piloto. É, Algumas pessoas elas são muito curiosas, fuçadoras, insubordinadas e muitas vezes incompreensíveis, né? A gente às vezes rotula essas pessoas como arrogantes, às vezes a gente rotula essas pessoas com nomes que a gente não gosta, porque a gente não gosta delas, hein? A gente dá o nome que a gente quiser, não é mesmo? Uma categoria de pessoas que entram bastante nessa classificação assim são os hackers. Por quê? Porque normalmente eles não ligam para sua opinião sobre as coisas, sabe? Sobre como as coisas deveriam funcionar e tal. O hacker é o cara que ele vê ali um equipamento, um software, qualquer coisa, um sistema, seja um sistema digital, seja um sistema humano e explora suas vulnerabilidades só porque sim. Eles não devem satisfação nem a mim, nem a você. Eles simplesmente são. Então eu senti falta desse tipo de material aqui no YouTube. Não material para virar hacker, mas material sobre quem são os hackers. Quem é esse povo aí? Esse tema ele me pegou muito forte na semana passada, porque a gente perdeu um dos maiores hackers da nossa geração, assim, que a gente viu vivo. O nome dele era Dave. O Dave, ele era um cara apaixonado por Super Nintendo e ele era muito insatisfeito, ele ficava inquieto em como os emuladores de Super Nintendo eram ruins. Né? Nem todo hacker é Linux, tá, gente? Esse cara é o maior exemplo de que dá pra você ser um hacker e não mexer com Linux, né? Apesar que esse cara mexia. Ele era muito insatisfeito com os emuladores de Super Nintendo que existiam na época, né? Se eu não me engano, tinha o SNES 9X, que era um emulador incompleto. Alguns jogos ainda não rodam nele. E tinha os SNES, que eram com compilado de outros emuladores para DOS, que o pessoal juntou tudo numa interface gráfica só. E que também também não rodava todos os jogos. O Dave, ele era conhecido como Bill, nos fóruns e pela internet como um todo. E ele era um cara obstinado e apaixonado pelo Super Nintendo. A ponto dele colecionar cartuchos. Dizem que ele tinha a coleção completa de todos os jogos do Super Nintendo, tanto a versão japonesa quanto a versão americana. E ele usava esses jogos para fazer o RIP das ROMs que ele usava no desenvolvimento do seu próprio emulador, o BSNES. Para quem não tem a menor ideia de como o emulador funciona, o emulador basicamente é um software que simula o funcionamento de um microchip. Na verdade, o emulador é uma coleção desses softwares que emulam chips. Então, o desafio é você pegar um microchip e implementar esse microchip em software. O que é um microchip? É aquele quadradinho cheio de perninhas que quando você bota um sinal digital em uma das perninhas, ele devolve um outro sinal digital em algum outro lugar. A sequência em que você introduz os sinais digitais nas perninhas, ele te devolve uma outra sequência. Alguns chips são muito simples. Por exemplo, um flip-flop é muito simples. Outros são bem mais complexos, outros são microprocessadores, né? E não é incomum esse pessoal que desenvolve emulador ter que fazer a engenharia reversa de microprocessadores, inclusive. E esse cara fez. Ele comprou inúmeros aparelhos de Super Nintendo e destruiu eles tentando ler e para simular, né? Você tecnicamente você bota o videogame para funcionar e fica medindo ele enquanto ele está funcionando, você fica medindo a voltagem das perninhas nos microchips de interesse ali. E aí você introduz um sinal e tira um sinal e manipula a memória RAM. Então é um processo absurdamente complicado, muito caro você desenvolver um emulador. E geralmente você vai queimando aparelhos, um atrás do outro, até você conseguir chegar no nível bom. Essa é uma área de interesse que eu tive, eu pensei, vou ver esse negócio de emulador aí, ver se dá certo. Cara, é demais pra mim. É bem complicado. Essa parte de emuladores é bem complicada. Hoje em dia a gente tem uma biblioteca bem grande de microchips, microcontroladores, que já estão implementados em forma de software livre, né? Os microchips e tal, as suas implementações de software. Tem muita coisa no MAME. O MAME, por exemplo, né, que é um emulador de fliperama, ele é justamente isso. Você olha lá no código-fonte deles, tem um arquivo .c para cada microchip que o emulador vai usar. Né? Então, alguns jogos usam alguns microchips, outros jogos usam outros microchips. Né? O que é a ROM? A ROM do jogo é uma sequência de códigos. Né? Então, uma ROM de Super Nintendo nada mais é do que uma sequência de códigos que você joga para ser
executada em um processador ou múltiplos processadores. No caso do Super Nintendo, ele tinha algumas peculiaridades algumas que foram intransponíveis por programadores de emulador em geral, que é a questão do opcode dinâmico. O Super Nintendo ele tem o opcode dinâmico. O que é o opcode? O opcode é a linguagem, bem a grosso modo mesmo, é a linguagem hexadecimal que o processador usa para rodar. Ele interpreta, né, no final de tudo lá, que você gera um binário, ele vai ler aqueles binários e esses binários eles são o opcode. Esse binário gerado é o opcode. Tá? Então, primeiro vem uma sequência de qual é o comando que ele vai executar. E aí você tem os parâmetros. E aí você tem mais um outro comando. Você tem outros parâmetros. Esse opcode normalmente ele tem uma sintaxe, bem a grosso modo, né? Ele tem uma sintaxe. E se você respeitar essa sintaxe e respeitar esses códigos, seu programa roda bem. O do Super Nintendo ele mudava. Ele não é ele não tem um opcode. Dependendo do estado do processador, o opcode muda. E isso foi um pepino para todos os desenvolvedores do Super Nintendo, a ponto que até a chegada do nosso colega, o Bill, ninguém tinha feito um emulador de Super Nintendo 100% perfeito. Ele fez. Ao custo de muitos aparelhos, ao custo de muito estudo, muita dedicação e muito amor pelo que ele fazia. E ele nunca cobrou um centavo por nada disso que ele fez. Né? Até onde eu sei, ele começou a desenvolver um emulador comercial de Super Nintendo agora em 2020. Por causa da pandemia, ele estava em casa sem nada para fazer. E era um emulador que corrigia vários problemas do Super Nintendo, né? Várias limitações do Super Nintendo, e adicionava algumas coisas bem interessantes, como por exemplo a possibilidade de rodar jogos em widescreen, coisa e tal. Para que isso? Provavelmente para poder comercializar jogos de Super Nintendo em plataformas como Steam. Talvez ele fosse alguma coisa com a Nintendo e tal. Não sei, nunca saberemos o que ele tinha em mente. Ele não desenvolveu só esse emulador, ele desenvolveu outros emuladores também. Conforme ele foi se interessando por outras plataformas, ele desenvolveu emuladores de outras plataformas, mas o grande interesse dele, a grande contribuição que ele deu foi realmente a questão do Super Nintendo. Ele rodava, o emulador que ele fez rodava alguns jogos que nenhum outro emulador rodava e que eram os jogos favoritos dele. Esse era mais o incentivo que ele tinha para trabalhar. E ele também trabalhava na tradução desses jogos. Né? A maior parte desses jogos que ele se interessava eram jogos japoneses que não tinham tradução. E não se engane, traduzir um jogo de japonês para o inglês não é trivial, porque os caracteres japoneses eles têm um comprimento diferente na memória e tal. Então, às vezes, a frase em japonês cabe naquele texto, mas a frase em inglês não. Então ele tinha que alterar algumas rotinas do jogo para poder fazer as frases em inglês caber lá dentro sem o jogo quebrar. Não é um processo tão trivial, mas ele fez. Ele traduziu todos os jogos que ele era profundamente interessado. Um cara com absurda dedicação, viveu para uma comunidade, né? Vários softwares se aproveitaram dos códigos que ele desenvolveu, né? No final dos contos, todos os emuladores passaram a emular os jogos com a mesma perfeição do emulador dele, né? O SNES X pegou o código dele, e dentre outros emuladores, e ele era um herói da comunidade. Até que um dia ele resolveu falar sobre a sexualidade dele. Aí a casa caiu. Se eu não me engano, ele se assumiu como não binário. Isso foi suficiente para ele começar a ser ameaçado na internet. Ele começou a ser perseguido nos fóruns que ele participava. Os amigos dele foram ameaçados para poder tentar atingir ele, porque ele é um cara que ele é muito recluso, um cara que é muito reservado também, então é uma pessoa que é muito fácil você entrar em contato com ele, não é tão simples entrar em contato com ele, então as pessoas começaram a pesquisar sobre a vida dele, descobriram algumas pessoas que tinham um contato mais íntimo com ele, começaram a perseguir essas pessoas, inclusive fizeram um doxing com essas pessoas, o que forçou uma dessas pessoas a tirar a própria vida, um dos amigos dele, para tentar atingir ele. E ele começou a perder os amigos virtuais que ele tinha, né? Ele deixou uma carta muito triste, assim, muito triste, só destacando algumas partes que me deixaram bastante chocado, onde ele fala que ele sofreu bullying e foi humilhado a vida inteira. Eu vou fazer uma tradução livre. Honestamente, eu fui humilhado, ridicularizado e sofri bullying a minha vida inteira. Desde a minha escola, as minhas memórias mais antigas da escola até hoje. E isso sempre me machucou muito e eu não consigo descrever isso em palavras. E aí ele fala um pouco que ele tinha um pouco de depressão também. Ele fala que o pessoal de uma certa rede social começou a atacar. Eu não vou falar nome de rede social aqui porque a gente não tem que dar palco para maluco. Tá, mas ele fala que uma certa rede social começou a perseguir ele e atacar ele com muita violência, a ponto de afastar as pessoas, os amigos virtuais dele.
isolando ele completamente. Ele diz aqui que ele não é uma pessoa que não tem. Vou fazer a tradução direta aqui. A internet não é um jogo, é a vida real. Eu sou uma pessoa real. Essas coisas realmente machucam. A minha vida inteira sempre foi assim. Eu não tenho amigos no mundo real e eu não tenho outra razão para existir senão o que eu tenho no mundo virtual, o que eu tenho na internet. E agora não me sobrou mais nada. Justamente, o pessoal começou a perseguir os amigos que ele tinha, começou a afastar ele dos fóruns, porque todo mundo que se aproximava dele ou que entrava em contato com ele começou a ser perseguido também, a ponto de que ele ficou isolado. Ele cansou de sofrer tanto ódio e de ver as pessoas se afastando dele e de não conseguir mais ter sossego no lugar onde ele considerava viver a sua vida de fato, né, que na internet, nos fóruns, nos channers, nos chans, essas coisas todas. Deixou uma mensagem de agradecimento, agradeço a todos pelas mensagens bondosas, se cuidem, né? Eu amo vocês muito. Obrigado por todo o suporte ao longo desses anos. Para mim foi uma honra. Eu vou sentir muita falta de tudo isso, mas eu finalmente vou encontrar minha paz. E ele deixa uma música muito triste. Ele deixa um link para uma música muito triste no post. E essa foi a última mensagem dele. Algumas horas depois, um desses amigos dele foi acionado e tentou entrar em contato com o Nir, né? E ele não atendeu o telefone. Né? Foram diversas ligações. Ele morava no Japão, o Nir, o que facilita muito a vida de quem desenvolve coisas para Super Nintendo. Você está ali na. E então ele entrou em contato com a delegacia de polícia local do bairro dele e a polícia confirmou que ele tinha tirado a própria vida com overdose. Mais um, né? A gente pensa aí que o Alan Turing, até por um motivo mais cruel, digamos assim, porque o Alan Turing foi uma perseguição estatal, né? O Estado perseguiu ele por uma coisa totalmente privada. E o Nier, ele foi perseguido, os amigos dele foram perseguidos porque ele se aceitou perante ao mundo ser quem ele realmente ele era. Né? Eu acho que a gente tá meio mal, né, em tratar as pessoas que estão pavimentando o nosso futuro de certa forma, né? Porque todo mundo que mexe com tecnologia e que tiver uma orientação sexual diferente, então a gente vai perseguir, vai fazer bullying, matar a pessoa se matar, ou algo assim, não tá correto, né? Então é difícil, porque a gente está no século XXI e lidando com pessoas na idade das cavernas, né? Mas é assim, essa é a, essa é a vida, essa é a humanidade, né? A gente só tem que agradecer por esses gênios dispuserem aí toda a sua boa vontade, sua genialidade, seu amor e sua paixão para tornar a nossa vida, seres humanos, algo melhor, com um pouco mais de significado. Seja Alan Turing criando um computador que revolucionou nossas vidas, como o Nier, que lutou bravamente para eternizar as melhores memórias na infância dele e de muitas outras pessoas também, incluindo as minhas. Bom, esse foi a primeira biografia de hacker que eu faço aqui no canal. E eu espero encontrar outras assim. Não é tão fácil você encontrar material sobre hackers, porque geralmente o pessoal ele é muito. Eles são muito discretos, né? Então é difícil, muito difícil. Mas assim que eu for encontrando, eu vou deixando aqui. Só uma complementação também. Eu fui no tal do fórum que estava perseguindo ele e eles deixaram uma nota pública destacando 3 pontos importantes. Primeiro ponto, nunca foi realmente assunto lá do fórum, ele é uma pessoa que nunca participou do fórum, as participações dele no fórum não deram nem 13 páginas, uma coisa assim, poucas mensagens. Segundo, eles não têm certeza de que essa pessoa realmente existiu. E terceiro, eles não sabem se essa pessoa realmente morreu. São homens de coragem. A gente está perdendo pessoas para esse tipo aí. Mas eu vou trazer para vocês sempre que eu encontrar alguma biografia, algum material, ou a gente sofreu alguma perda, porque o Nier foi um, mas a gente tem outros hackers aí que foram perseguidos, mortos, presos, enfim, que foram silenciados. Estou procurando algumas biografias e conforme eu for me inteirando dessas biografias, eu vou produzindo alguns vídeos aqui. Eu acho que esse pode ser interessante, ter esse memorial dos hackers aqui no canal. Beleza? Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Temos um grupo no Telegram. Olha aí, o link está na descrição do vídeo. Me siga nas redes sociais também. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Você não é obrigado a aceitar e nem
respeitar a vida de ninguém, mas são seres humanos, cara. São seres humanos que têm rosto, como esse cara aí que você tá vendo agora. Tem um rosto, tinha sonhos, teve uma vida, teve alegrias, felicidades. E hoje ele é uma memória. Deixou um grande legado aí para quem curte emulação. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou.